Meu nome é Ivone, e por 30 anos minha vida teve o cheiro de açúcar queimando no ponto certo. Não o cheiro de queimado ruim, de erro, mas aquele aroma de caramelo que invade a casa, que promete que algo delicioso está por vir. Eu construí um pequeno império com esse cheiro. A Doces da Vone não é uma confeitaria chique de shopping, não. É uma portinha de rua no nosso bairro, mas uma portinha que vive lotada. Comecei com pudim de leite para os vizinhos quando os filhos ainda eram pequenos e o dinheiro era curto. Hoje, eu forneço doces para os melhores restaurantes da cidade. Faço bolos de casamento que as noivas sonham por meses. E o mais importante, tenho meu próprio dinheiro, minha própria rotina, meu próprio orgulho. Roberto, meu marido, nunca entendeu direito. Para ele, era meu passatempo fofo. Ele me dava tapinhas nas costas e dizia para os amigos: "A Vone é uma artista, faz uns docinhos que vocês não têm ideia." Ele dizia isso com o mesmo tom que se fala de uma criança que fez um desenho bonito para colocar na geladeira. Nosso casamento, para quem olhava de fora, era como meus bolos. Camadas perfeitas, cobertura lisa, flores de açúcar no topo. 30 anos. Uma vida. 2 filhos criados, encaminhados. Cada um com sua família. A gente tinha chegado naquela fase que os casais chamam de Porto Seguro. A fase da tranquilidade, das viagens a dois, de curtir o que construímos. Roberto era um bom marido, no sentido mais técnico da palavra. Era gentil, previsível. Trazia flores no meu aniversário, lembrava do aniversário de casamento, elogiava meu tempero. Era um homem que funcionava na base do roteiro. E eu, por muito tempo, achei que isso era amor. Essa paz, essa ausência de conflito. Mas a paz, às vezes, é só um deserto onde nada acontece, nem o bem, nem o mal. E eu já vinha sentindo o ar rarefeito há algum tempo. As viagens de seminário de vendas que se tornaram mais frequentes. O celular que de repente passou a ter senha e a dormir virado para baixo na mesa de cabeceira. As camisas novas, o perfume mais caro, a súbita inscrição numa academia. Eu via as peças, mas me recusava a montar o quebra-cabeça. Quem, em sã consciência, quer ver a imagem feia que ele forma? Naquela terça-feira, o cheiro na minha cozinha era de laranja e amêndoas. Eu estava finalizando uma encomenda de 200 financiers para um coquetel de uma galeria de arte. Era um trabalho de precisão. Cada bolinho retangular tinha que ter exatamente o mesmo tamanho, a mesma cor dourada. Concentração era tudo. Foi quando Roberto entrou na cozinha, já de paletó, com aquela pressa de homem importante. Ele ia para mais um desses seminários, dessa vez em uma cidade serrana. 3 dias. "Meu bem, você viu minha fita adesiva larga? Preciso fechar uma caixa de amostras para levar." A voz dele tinha aquela camada de mel que sempre me irritou um pouco. Ele me deu um beijo rápido na testa, tomando cuidado para não encostar a gravata no meu avental sujo de farinha. "Deve estar no meu escritório, na gaveta debaixo da escrivaninha. Pega para mim, por favor? Estou atrasadíssimo." E saiu, ajeitando o nó da gravata, sem nem esperar minha resposta. Eu sequei as mãos no avental, sentindo o cheiro de laranja nos meus dedos. O escritório dele era o seu santuário. Uma bagunça organizada que só ele entendia. Livros de gestão, troféus de vendedor do ano de uma década atrás, pilhas de papel. Fui direto à escrivaninha de madeira escura, pesada. A gaveta de baixo emperrou um pouco, como sempre. Puxei com mais força e ela veio rangendo. Lá dentro, no meio de clipes, canetas velhas e um emaranhado de cabos, não estava a fita adesiva. Estava um envelope. Um envelope de papel grosso, texturizado, com o logotipo de um hotel boutique que eu conhecia de nome. Um lugar chique, famoso pelos seus chalés isolados no meio da mata, com lareira e banheira de hidromassagem. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, pareceu que ele tinha parado de bater por um segundo, para depois retomar o ritmo de forma lenta, pesada, como um tambor de guerra marchando à distância. Minha mão não tremeu quando peguei o envelope. Tirei a folha de dentro. Era uma confirmação de reserva. Chalé Master, Ninho do Amor. Que nome cafona. 3 diárias, começando na sexta-feira,
O mesmo dia em que o seminário dele começava. Pacote romântico incluso. Champanhe, morangos, decoração com pétalas de rosa. E ali, em letras claras, impressas pelo computador, os nomes dos hóspedes. Roberto Almeida em Vanessa Lins. Vanessa, a paisagista. A moça, 30 anos mais nova, que tinha refeito nosso jardim no ano passado. A que me chamava de tia e elogiava meus bolos com um sorriso que agora eu via que era puro veneno. A que Roberto disse que era uma profissional fantástica, com uma visão moderna das coisas. Visão moderna, de fato. Eu li aqueles nomes 2, 3 vezes. Dobrei o papel com o mesmo cuidado com que dobro a massa folhada. Coloquei de volta no envelope. Coloquei o envelope exatamente onde estava, debaixo de um grampeador que não funcionava há anos. Remexi mais um pouco na gaveta. E no fundo, achei o rolo de fita adesiva que ele queria. Fechei a gaveta. O rangido dela, na volta, soou diferente. Parecia um suspiro de alívio, ou de resignação. Naquele momento, eu não senti o chão sumir. Eu senti ele ficar bem firme debaixo dos meus pés. Uma clareza fria, cortante como uma faca de confeiteiro, tomou conta de mim. Se você já sentiu essa clareza que parece que congela o sangue, mas que ao mesmo tempo te mostra exatamente o que fazer, deixa uma curtida aqui para eu saber que não tô sozinha nessa. Voltei para a sala de estar. Roberto estava de joelhos no chão, lutando para encaixar mais uma camisa na mala de rodinhas já estufada. A caixa de amostras estava ao lado. Entreguei a fita adesiva para ele. Aqui, querido. Ele pegou sorrindo, sem me olhar nos olhos, focado na sua tarefa. Obrigado, meu bem. O que eu faria sem você? A pergunta ficou flutuando no ar. Eu olhei para ele, para a mala preta aberta no tapete, para a camisa social branca que eu mesma tinha passado com tanto esmero na noite anterior. E uma calma imensa, uma calma que eu não sentia há anos, se instalou no meu peito. Eu sabia exatamente o que ele faria sem mim, e pela primeira vez, eu sabia exatamente o que eu faria sem ele. Quer ajuda com a mala? Perguntei, minha voz saindo perfeitamente normal. Doce até. Parece que você está levando a casa toda para esse seminário. Ele riu, um riso curto, de quem está sendo pego numa pequena vaidade. Ah, você sabe como é. A gente nunca sabe o que vai precisar. Melhor prevenir do que remediar. Ele finalmente conseguiu fechar o zíper, com um suspiro de esforço. Levantou-se, limpando a poeira imaginária dos joelhos. Prontinho. Pronto para mais uma batalha. Falou sobre o seminário, inventando palestras, workshops e jantares de negócios. Descreveu o hotel simples de executivos onde ficaria. Eu ouvia tudo, balançando a cabeça, fazendo perguntas. Mas vai ter tempo de descansar um pouco, amor? Eles não exageram na carga horária? Cada palavra dele era uma pá de terra jogada em cima do nosso casamento. E cada pergunta minha era um prego no caixão dele. Ele não desconfiava de nada. Eu era a esposa padrão, a Vone dos docinhos, a mulher do Porto Seguro. Como ele poderia imaginar que, por trás do meu sorriso e do meu "coma mais um pouco, está tão bom", eu estava planejando cada detalhe do que viria a seguir. Ele terminou o jantar, arrotou discretamente atrás do guardanapo e disse que precisava dormir cedo para pegar a estrada logo pela manhã. Deu-me um beijo na bochecha. Um beijo seco, burocrático. Não me espere acordada, eu disse. Vou ficar até mais tarde finalizando uma encomenda. Ele sorriu satisfeito. Minha abelinha trabalhadora, ele disse com aquele tapinha condescendente no meu ombro. Quando ele subiu as escadas, eu fiquei sentada à mesa por um longo tempo, olhando para o prato vazio dele. O cheiro de queijo derretido e molho de tomate ainda estava no ar. Mas para mim, o único cheiro que existia era o da lenha que queimaria na lareira do chalé, Ninho do Amor. Ele tinha fechado a mala, satisfeito com o trabalho bem feito. Mal sabia ele que a parte mais importante da bagagem ainda não estava lá dentro. Assim que a porta do quarto se fechou e eu ouvi o clique suave da tranca, o mundo pareceu prender a respiração. O cheiro de parmegiana tinha se dissipado, substituído pelo silêncio pesado de uma casa que guarda segredos. Fiquei ali, sentada na cadeira onde Roberto tinha se refestelado,
e passei o dedo na borda do prato dele, sentindo a gordura fria do queijo. Ele dormia o sono dos justos, ou melhor, dos arrogantes. Aquele tipo de sono profundo de quem tem certeza que o mundo gira conforme a sua vontade. Eu, por outro lado, nunca me senti tão desperta. A encomenda de financiers já estava pronta, embalada em caixas brancas com o logotipo dourado da Doces Davonni. Mas minha noite de trabalho estava longe de terminar. A cozinha, meu ateliê, meu quartel-general, me esperava. Mas antes, eu precisava de mais informações. A vingança, assim como a confeitaria, é uma ciência exata. 1 grama a mais de fermento e o bolo desanda. Um passo em falso e o plano vira pó. Subi as escadas sem fazer barulho. Meus pés descalços não emitiam som no piso de madeira que eu mesma encerava todo sábado. A luz de um abajur no corredor lançava sombras longas e por um instante me senti uma ladra na minha própria casa. A porta do nosso quarto estava entreaberta. Espiei. Roberto roncava baixo, um som que por 30 anos foi a trilha sonora da minha segurança, e que agora soava como o motor de um trator enferrujado prestes a desabar. Na mesa de cabeceira dele, ao lado do copo d'água e do livro que ele nunca lia, estava o tablet. O tablet da família, que ele usava para ler notícias e ver vídeos de carros. Ele sempre o deixava ali, carregando durante a noite. E como todo homem que se acha mais esperto do que realmente é, ele nunca se desconectava de nada. A nuvem, essa invenção maravilhosa, guardava tudo. Peguei o aparelho com a delicadeza de quem manuseia uma tuile de amêndoas. A tela acendeu com o meu toque. A foto de fundo éramos nós dois, sorrindo, numa praia em alguma viagem de 20 anos atrás. Eu parecia tão jovem e tão ingênua. Senti uma pontada de raiva daquela mulher da foto, mas a afastei. Ela não tinha culpa. Ela ainda não sabia. Abri o aplicativo de fotos. E lá estava. Um álbum compartilhado, com um nome que fez meu estômago revirar. Nosso refúgio. O ícone era uma selfie dos dois. Roberto e Vanessa, a paisagista. Ele com um sorriso que nunca mais tinha dado para mim. E ela com a cabeça deitada no ombro dele, fazendo um biquinho ridículo. Havia dezenas de fotos. Eles em restaurantes que eu sempre quis ir, e ele dizia que eram frescos demais. Eles numa cachoeira, abraçados, com os corpos molhados. Eles na frente da obra de uma casa, a casa dos sonhos que ele sempre descreveu para mim, mas que, pelo visto, estava construindo para ela. E as legendas? Contando os dias, meu amor. Imagina a gente aqui, acordando todo dia. Falta pouco para nossa vida começar de verdade. Uma mensagem que ele estava preparando para enviar a um advogado, amigo dele. O assunto era: consulta, dissolução de bens. Meu corpo inteiro gelou, mas minhas mãos continuaram firmes. Eu li cada palavra. Ele perguntava sobre a melhor forma de propor uma separação amigável, alegando desgaste da relação. Ele queria saber como proteger seu patrimônio, que incluía a nossa casa, o carro e, o pior de tudo, uma parte da minha empresa. Ele argumentava que, embora a Doces Davonni estivesse no meu nome, ele tinha investido capital emocional e dado suporte moral por anos, e que a renda do passatempo dela tinha ajudado a pagar contas da casa, o que na cabeça dele lhe dava direito a uma fatia do meu império de açúcar, o segundo crime. Não era só me trocar por uma versão mais nova. Era me deixar sem nada. Era tomar para si o que eu construí com as minhas próprias mãos, com noites em claro e queimaduras de forno nos braços. E então, a cereja podre em cima de tudo. Anexado ao e-mail, havia uma troca de mensagens de texto que ele tinha salvado como imagem. Eram dele e de Vanessa. Ela dizia: "Mas e a doceria, Beto? É a nossa mina de ouro. Com o meu bom gosto para decoração e o seu tino para negócio, a gente transforma aquela portinha de bairro numa franquia de luxo." E ele respondia, e essa frase ficou gravada a fogo na minha mente: "Calma, meu amor. O plano tá andando. A Vônia é um cordeirinho. Ela assina qualquer papel que eu colocar na frente dela, principalmente se eu disser que é para facilitar a nossa aposentadoria. Ela confia em mim. Sempre confiou. Cordeirinho."
Ele me via como um cordeirinho a ser levado para o abate. Eu fechei o tablet. Coloquei-o de volta na mesa de cabeceira, exatamente na mesma posição. O ronco dele continuava, ritmado, alheio à guerra que acabara de ser declarada dentro de mim. A dor da traição, que antes era uma ferida aberta, agora tinha se transformado em aço. O problema dele não era o coração, era o bolso, e era exatamente lá que eu ia mirar. Na manhã seguinte, Roberto acordou animado. "Bom dia, minha abelhinha trabalhadora", ele disse, me vendo na cozinha já com o avental. "Cheirinho bom? O que temos hoje?" Eu me virei, com o sorriso mais doce que consegui fabricar. "Pão de queijo. Seu preferido. Coma bem, a viagem é longa." Ele comeu 3, com manteiga derretendo. Falou de novo sobre as palestras chatas que teria que assistir, sobre o gerente regional que era um pé no saco. Eu apenas concordava, servindo mais café. "Não se preocupe, querido. Vai dar tudo certo. Você merece esse descanso. Quer dizer, esse trabalho." Ele sorriu, limpou a boca no guardanapo e se levantou. Pegou a mala preta que estava encostada na porta. "Bom, estou indo. Te ligo à noite, tá?" Ele me deu um beijo na testa, o mesmo beijo burocrático de sempre. Eu o abracei um pouco mais forte do que o normal. "Boa viagem, meu amor. Muito cuidado na estrada." Ele se foi. Eu fechei a porta e me encostei nela, ouvindo o som do motor do carro se afastar até desaparecer. A casa ficou em silêncio de novo, mas agora era um silêncio de liberdade. O palco estava montado. Era hora de buscar os atores principais. Eu tinha um plano, e a primeira parada não era o supermercado ou a loja de tecidos. Era um lugar que eu nunca imaginei que pisaria na vida. Joguei no GPS. Reino animal. Artigos para répteis e exóticos. Ficava do outro lado da cidade, espremido entre uma borracharia e uma igreja evangélica. A fachada era pintada com um camaleão gigante de cores berrantes. Quando entrei, o cheiro me atingiu em cheio. Uma mistura de terra molhada, serragem e algo mais. Primitivo. O som ambiente não era música. Era um zumbido baixo, constante, pontuado por pios, guinchos e um estranho barulho de algo se arrastando. Atrás do balcão, um rapaz magro, de uns 20 e poucos anos, com óculos de aros grossos e uma camiseta do Jurassic Park, estava borrifando água num terrário onde uma cobra amarela me olhava com total indiferença. "Bom dia", eu disse, tentando parecer o mais natural possível. "Pois não, senhora." "Procurando um novo amigo?" Ele perguntou com um entusiasmo genuíno. "Na verdade, não. Eu preciso de iscas vivas." "Qual o calibre que a senhora precisa?" Eu respirei fundo. "Eu preciso dos maiores que você tiver. Os mais robustos e barulhentos. Bem barulhentos." Kleber me olhou com uma admiração profissional. "Ah, entendi. A senhora tem um animal de grande porte. Um pogona, talvez? Ou um teiu?" Eles adoram um grilo preto, Grilus assimilis. É o tenor do mundo dos insetos. O canto dele é potente, preenche o ambiente. E eles são resistentes. Aguentam bem o transporte. Era como se ele estivesse descrevendo um vinho raro. Perfeito. É exatamente isso que eu quero. Preciso de uns 20. 20 dos seus melhores tenores. Kleber ergueu as sobrancelhas. 20? Uau! É um banquete e tanto. Seu bicho vai fazer a festa. Ele pegou um pote de plástico com furinhos na tampa e, com uma pinça longa, começou a selecionar os maiores grilos de um aquário cheio deles. Cada um que ele pegava, ele analisava contra a luz. "Esse aqui está no ponto. Olha o tamanho. Puro suco de proteína." "Cantariam?" Kleber parou o que estava fazendo e me olhou como se eu fosse uma aluna brilhante. "Excelente pergunta, senhora. O Grilus assimilis é noturno. Um ambiente escuro, para ele, é um convite para a festa. Ele vai cantar, e muito. Principalmente se sentir a vibração de movimento. Quanto à sobrevivência, com um pouco de umidade, eles duram dias. Se a senhora colocar uma fatia fina de batata ou cenoura, eles têm comida e água. Ficam felizes e cantando por um bom tempo." Ele me deu uma piscadela cúmplice. "A senhora sabe como mimar seu pet." Eu sorri.
Você não faz ideia, Kleber. Você não faz ideia. Saí da loja com um pote de plástico que pulava e fazia um barulho baixo e ritmado. O cheiro da loja de animais grudou na minha roupa, mas eu não me importei. Eu tinha meus 20 tenores. A orquestra estava completa. Em casa, a mala preta de Roberto ainda estava no corredor, onde ele a tinha deixado antes de sair. Ele ia buscá-la mais tarde, antes de seguir para a serra. Era a mala boa, de couro sintético, que ele só usava para essas viagens importantes. Abri o zíper com cuidado. As camisas passadas, as calças vincadas, o nécessaire com o perfume caro. Tudo arrumado com a precisão de quem está ansioso para chegar ao destino. No bolso interno, de redinha, ele tinha colocado as cuecas. Que romântico. Com a calma de uma cirurgiã, eu peguei uma das minhas formas de bolo inglês, de silicone. Coloquei uma camada fina de folhas de alface no fundo, como Kleber tinha sugerido para manter a umidade. Com a pinça de confeiteiro que uso para decorar bolos, transferi um por um os 20 grilos para dentro da forma. Eles pareciam confusos por um instante, mas logo se acomodaram na alface. Cobri a forma com um pedaço de tule, o mesmo que uso para cobrir massas de pão, e prendi com um elástico. Era uma suíte de luxo para insetos. Deslizei o pacote com cuidado para o fundo da mala, debaixo de uma pilha de camisetas. Fechei o zíper. A mala parecia exatamente a mesma. Silenciosa. Inocente. Roberto achava que a grande surpresa do fim de semana seria o champanhe com morangos no chalé, Ninho do Amor. Mal sabia ele que o verdadeiro show de boas-vindas já estava afinando os instrumentos. Bem ali, escondido entre suas cuecas e o sonho de roubar a minha vida. O silêncio que se seguiu à partida de Roberto foi denso, palpável. Era o tipo de silêncio que chega antes de uma tempestade, quando o ar fica pesado e os pássaros se calam. Fiquei parada no meio da sala, olhando para a porta fechada, para o espaço vazio onde ele e sua mala de couro sintético estavam momentos antes. A casa, de repente, parecia maior, mais vazia, mas não de um jeito solitário. Era um vazio de possibilidades, como uma tela em branco. Por um momento, a magnitude do que eu tinha feito me atingiu. 20 grilos pretos, 20 tenores de exoesqueleto, estavam viajando para um fim de semana romântico na serra. Uma pequena loucura. Mas então, a imagem do rascunho do e-mail para o advogado voltou à minha mente. Avone é um cordeirinho. Aquele pensamento era como um estalo de chicote, dissipando qualquer dúvida. Um cordeirinho? Não. Cordeiros não constroem impérios, mesmo que sejam de açúcar. Cordeiros não calculam o ponto exato do caramelo enquanto planejam a derrocada de um lobo. A mala era apenas o aperitivo. O prato principal ainda precisava ser preparado. Meu primeiro passo foi pegar o telefone. Não o meu celular, mas o antigo aparelho fixo da cozinha. Aquele com o fio enrolado que quase não usávamos mais. Tinha um ar de anonimato, de coisa séria. Disquei o número do Hotel Boutique, que eu tinha memorizado da reserva. A voz que atendeu era suave, treinada para soar acolhedora. Chalés Ninho do Amor, recepção, bom dia. Respirei fundo e ativei a persona que eu precisava ser. Bom dia. Meu nome é Silvia. Sou assistente do Sr. Roberto Almeida. Estou ligando para confirmar alguns detalhes da reserva dele para esta noite. A voz do outro lado ficou ainda mais solícita. Ah, sim, senhora Silvia. A suíte master. Está tudo confirmado. O senhor. Almeida já fez o check-in online, inclusive. Ótimo, eu disse com uma eficiência fria que surpreendeu até a mim mesma. Eu gostaria de adicionar um item ao pacote romântico. Uma surpresa. É possível? Claro, senhora. Temos opções de massagens, jantares privativos, passeios a cavalo. Eu a interrompi, com a delicadeza de uma lâmina. Não, nada disso. É algo mais específico. O Sr. Almeida é um grande apreciador de lareiras. Eu gostaria de providenciar um kit de lareira especial para ele. Uma lenha de uma madeira aromática específica. Alguns acendedores especiais. Coisa pessoal. Eu mandaria entregar aí à tarde por um portador.
Vocês poderiam apenas garantir que o pacote seja colocado discretamente ao lado da lareira do chalé antes que ele e a acompanhante cheguem? Provavelmente a recepcionista estava pensando que tipo de executivo maluco tem uma assistente que cuida até da lenha que ele vai queimar. Sim, senhora. Podemos fazer isso. Apenas preciso que o pacote esteja identificado com o nome e o número da reserva. Perfeito, eu disse. E só mais uma coisa. Eu vi que o pacote inclui champanhe e morangos. Por favor, troquem o champanhe por um bom vinho tinto encorpado. Um Malbec, se tiverem. O senhor. Almeida não é muito fã de borbulhas. Menti descaradamente. Roberto adora champanhe. Acha chique. Mas a imagem de Vanessa, com seu biquinho ridículo, esperando um brinde borbulhante e recebendo um vinho tinto denso, me deu uma pequena e perversa satisfação. Além do mais, vinho tinto mancha. Mancha lençóis, tapetes, pétalas de rosa. Como queira, senhora Silvia. Anotado. Kit de lareira a ser recebido e vinho Malbec no lugar do champanhe. Agradeço a eficiência. Respondi e desliguei. Silvia, a assistente, tinha cumprido seu papel. Agora era a vez da Vone, a confeiteira, entrar em ação. Mas meu laboratório não seria a cozinha. Seria o quintal. O mesmo jardim que Vanessa, a paisagista, tinha redesenhado com tanto bom gosto. Que ironia! Ela tinha plantado um canteiro de ervas e plantas rústicas, dizendo que dava um ar campestre e orgânico. E no meio da lavanda e do alecrim, ela tinha deixado crescer, num canto mais afastado, perto do muro, uma moita de urtiga. É ótima para fazer chá, tia Vone, super diurética, ela me disse na época, com aquele sorriso falso. Eu nunca tinha tocado na planta, até hoje. Calcei minhas luvas de jardinagem mais grossas, aquelas de couro que uso para podar as roseiras. Peguei uma tesoura de poda e um saco de papel. Fui até o canto esquecido do jardim e comecei a colher os galhos de urtiga, um por um. Eu os cortava com precisão, como quem apara as arestas de um bolo. Os pequenos pelos nas folhas pareciam frágeis, inofensivos, mas eu sabia o que eles continham. A natureza tem suas próprias armas, e eu estava prestes a transformá-las em munição. Levei o saco de papel para a cozinha e espalhei as folhas de urtiga sobre 2 assadeiras grandes, as mesmas que uso para fazer biscoitos amanteigados. Liguei o forno na temperatura mais baixa possível, apenas para desidratar, não para cozinhar. O cheiro que subiu não era de açúcar ou baunilha. Era um cheiro verde, de mato seco, o cheiro de um plano se solidificando. Enquanto as folhas secavam lentamente, fui até a pequena oficina que Roberto mantinha na garagem. Lá, no meio de ferramentas que ele mal usava, estava o que eu precisava. Uma furadeira e uma broca chata, daquelas largas, para fazer buracos em madeira. Peguei também um pedaço de lenha da pilha que mantínhamos para nossa própria lareira, um belo rolo de eucalipto, seco e sólido. Levei tudo para a área de serviço, longe dos olhares curiosos. Prendi o tronco numa morsa e, com a perícia de quem já manuseou sacos de confeitar de todos os tipos, comecei a perfurar o centro dele, de uma das extremidades. O barulho da furadeira era alto, agressivo, mas para mim soava como música. Fui retirando a serragem aos poucos, criando um cilindro oco dentro da madeira, com uns 20 centímetros de profundidade. Um esconderijo perfeito. Quando as folhas de urtiga estavam secas e quebradiças, estalando ao toque, coloquei-as no meu processador de alimentos mais potente, aquele que uso para moer nozes e fazer farinha de amêndoas. Adicionei 2 colheres de amido de milho para dar volume e ajudar na dispersão. Tampei e liguei na velocidade máxima. Em menos de 1 minuto, as folhas viraram um pó finíssimo, de um verde pálido, quase fantasmagórico. Parecia um pigmento caro, um matcha de qualidade superior. Usando uma máscara de proteção, que eu usava para manusear corantes em pó, transferi o conteúdo para um saco plástico. Era uma quantidade surpreendente, leve e volátil. O tipo de coisa que o menor sopro de ar espalharia por toda parte. O tipo de coisa que, em contato com a pele quente e suada, causaria uma coceira infernal.
Uma irritação que faria qualquer um querer arrancar a própria pele. A arma estava pronta. Agora, a montagem. Levei o tronco oco e o saco de pó para a cozinha. Com um funil de papel, despejei cuidadosamente o pó de urtiga dentro do buraco que eu tinha feito na lenha. Enchi quase até a boca. Para fechar, eu precisava de algo que vedasse bem, mas que o fogo consumisse rapidamente. E foi aí que o objeto que começou tudo isso voltou à cena. Peguei o rolo de fita adesiva larga que Roberto tinha me pedido. Cortei vários pedaços e fiz uma tampa improvisada sobre o buraco, pressionando bem as bordas para selar o pó lá dentro. Por cima da fita, para disfarçar, derreti um pouco de cera de abelha e misturei com a serragem que tinha guardado. Criei uma pasta que usei para tapar o buraco, moldando-a para que parecesse parte natural da madeira. O resultado final era uma obra de arte. Um tronco de eucalipto, pesado, perfumado, absolutamente inocente. Um cavalo de Troia de madeira. Faltava embalar o presente. Encontrei uma caixa de papelão resistente, forrei com papel de seda e acomodei o tronco lá dentro. Para dar um toque de autenticidade, assei uma dúzia dos meus financiers de laranja e amêndoas, os mesmos que estava fazendo quando tudo começou. Embalei-os numa caixinha bonita, com o logo da Doces Davone, e coloquei ao lado da lenha. Adicionei um saco com acendedores de pinha, para parecer um kit completo. Por fim, um cartão. Em caligrafia caprichada escrevi: para aquecer a nossa primeira noite. Aproveite cada momento. Não assinei. Deixei a ambiguidade no ar. Ele poderia pensar que foi um mimo do hotel, ou, no auge de seu ego, um presente secreto de Vanessa. Fechei a caixa e a lacrei. Liguei para um serviço de motoboy de confiança, que sempre usava para entregas urgentes de doces. Em 20 minutos, um rapaz chamado Gilmar, que eu já conhecia, estava na minha porta. Boa tarde, dona Ivone. Entrega especial hoje? Ele perguntou sorrindo. Especialíssima, Gilmar. É para a Serra, Hotel Ninho do Amor. Precisa chegar antes das 5 da tarde. É um presente. Deixe na recepção, aos cuidados da reserva de Roberto Almeida. Entreguei a caixa e uma gorjeta generosa. Pode deixar, dona Ivone. Missão dada é missão cumprida. Ele prendeu a caixa no baú da moto e partiu, levando minha pequena bomba relógio de coceira para seu destino. Eu fechei a porta e respirei fundo. O cheiro de mato seco ainda pairava levemente na cozinha. Olhei para o relógio. 3 da tarde. Roberto e Vanessa deveriam estar chegando ao chalé em breve. Eles encontrariam o vinho tinto no balde de gelo. Veriam a caixa ao lado da lareira. Com o frio da serra começando a cair, a primeira coisa que fariam seria acender o fogo para criar um clima. E, claro, usariam a lenha mais bonita, a que veio no presente. Enquanto o fogo começasse a queimar a madeira, o calor chegaria à fita adesiva, derretendo-a. O pó de urtiga, leve como poeira, seria liberado e levado para cima pela corrente de ar quente da chaminé, espalhando-se por todo o ambiente, invisível, silencioso. Pousaria sobre os sofás, o tapete, a cama com as pétalas de rosa. Pousaria sobre a pele deles. E então, começaria. Primeiro, um comichão. Depois, uma pinicação. E então, uma coceira desesperada, enlouquecedora, que se espalharia por cada centímetro do corpo deles. E no meio desse pandemônio dermatológico, a orquestra no fundo da mala de Roberto, sentindo o calor e a escuridão do quarto, começaria seu recital noturno. O cri-cri-cri insistente de 20 grilos tenores servindo de trilha sonora para o caos. Limpei a cozinha, guardei as ferramentas, joguei fora as luvas de jardinagem. A casa voltou ao normal. Nenhuma evidência do meu trabalho da tarde. Peguei meu livro, fiz uma xícara de chá de camomila e me sentei na minha poltrona preferida na sala. O sol da tarde entrava pela janela, pintando o chão de dourado. Tudo estava em paz. Tudo estava em seu devido lugar. Lá fora, o mundo continuava girando. Mas eu sabia que, a 150 quilômetros dali, no topo de uma montanha, dentro de um chalé cafona chamado Ninho do Amor, o mundo de 2 pessoas estava prestes a virar um inferno. Um inferno que coçava e cantava,
A xícara de chá de camomila mal tinha esfriado na minha mão quando o telefone tocou. Eram quase 10 da noite. O som do aparelho fixo, estridente e anacrônico, cortou a paz da sala como uma faca. Meu coração não errou uma batida. Eu sabia que não era Roberto. Roberto estava ocupado demais tentando arrancar a própria pele. Atendi no segundo toque, mantendo a voz sonolenta, como se tivesse sido arrancada de um sono profundo. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, esganiçada pela urgência, quase tropeçava nas palavras. Senhora Almeida? Senhora Ivone Almeida? Meu nome é Ricardo. Eu sou o gerente noturno do Chalés Ninho do Amor. Desculpe o horário, senhora, mas nós tivemos um incidente com seu marido, o senhor Roberto. A verdade é que seu marido e a colega de trabalho dele, eles saíram correndo do chalé, sem roupas, gritando. E tem um barulho, um som muito estranho vindo do quarto. Uma infestação, talvez. Senhora, com todo o respeito, seu marido parece estar tendo um surto psicótico. Ele não para de se coçar e de gritar sobre insetos cantando ópera. Eu deixei um silêncio dramático se instalar. Sem roupas? Perguntei com a voz embargada de uma esposa chocada. Meu Deus! E a colega dele? Ela também? Também, senhora. Os dois. Estão aqui no jardim, enrolados em toalhas de piscina. A gente não sabe o que fazer. Ele se recusa a ir para um hospital. Apenas grita que a pele dele está em chamas. Estou a caminho, disse com a voz firme de uma mulher que assume o controle. Não deixem ninguém chegar perto deles. Isolem a área. Eu chego em menos de 2 horas. Desliguei o telefone e, pela primeira vez naquela noite, um sorriso de verdade, largo e satisfeito, se abriu no meu rosto. Fui até o meu quarto, troquei meu pijama por uma calça jeans confortável e uma blusa de malha. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e, como um toque final, o carregador do tablet de Roberto que ele tinha esquecido na pressa. Coloquei-o no bolso do casaco. A viagem até a serra, que eu sempre fizera ao lado dele, ouvindo suas músicas chatas e suas reclamações sobre o trânsito, foi a mais tranquila da minha vida. Eu coloquei para tocar uma playlist de música clássica, baixinho. As curvas da estrada escura eram vencidas com calma, uma por uma. O ar da noite que entrava pela janela era frio e tinha cheiro de mato. Eu me sentia como uma general indo inspecionar o campo de batalha depois de uma vitória esmagadora. Quando cheguei ao portão do hotel, a cena era ainda mais caótica do que eu imaginara. Um carro da segurança do condomínio estava parado com o giroflex âmbar piscando, lançando uma luz fantasmagórica sobre as árvores e os jardins perfeitamente aparados por Vanessa. Havia um pequeno grupo de hóspedes curiosos, em seus roupões de banho, mantidos a uma distância segura por um funcionário. E no centro de tudo, perto de uma fonte de pedra que jorrava água suavemente, estavam eles, Roberto e Vanessa. Enrolados em toalhas brancas que mal cobriam seus corpos, eles pareciam 2 lagartas brancas se contorcendo sob a luz. A pele deles, onde a toalha não cobria, estava vermelha, cheia de vergões e marcas de unhas. Eles se coçavam por cima do tecido com uma fúria desesperada. E, sobrepondo-se ao som da fonte e aos murmúrios dos curiosos, vinha o som que eu conhecia tão bem. O cri-cri-cri alto, claro e triunfante dos meus 20 tenores, emanando das janelas abertas do chalé master Ninho do Amor. O gerente Ricardo, um homenzinho suando frio apesar da noite gelada, correu na minha direção assim que saí do carro. Dona Ivone, graças a Deus a senhora chegou. Eu não sei o que fazer. Eles estão incontroláveis. Eu coloquei minha mão mais reconfortante no ombro dele. Calma, Ricardo. Eu resolvo. Onde eles estão? Ele apontou para o casal patético perto da fonte. Eu caminhei lentamente na direção deles. Ao me aproximar, as reações do pequeno coro de testemunhas chegaram aos meus ouvidos. Uma senhora de bobs no cabelo sussurrou para o marido. Parece uma seita, Osvaldo. Algum ritual de purificação. Um rapaz mais jovem, segurando o celular discretamente, comentou com um amigo. Tô falando que é marketing viral. Amanhã isso tá em todos os blogs. Minha vontade era de rir, mas mantive o rosto numa máscara de preocupação e gravidade. Roberto me viu. Seus olhos se arregalaram.
A arrogância, a confiança, tudo tinha se esvaído. O que sobrou era um homem de 50 e tantos anos, nu debaixo de uma toalha, coberto de vergões e humilhação. Vonnie? Ele balbuciou, a voz rouca. O que você está fazendo aqui? Vanessa, ao lado dele, tentou se encolher, puxando a toalha com mais força, como se pudesse desaparecer. O rosto dela estava inchado de choro e coceira. Antes que eu pudesse responder, o gerente Ricardo se intrometeu de novo, apontando para uma figura que se aproximava, vinda da direção do chalé. E nós chamamos um especialista, Dona Ivone, para os insetos. Ele acabou de chegar. Caminhando com a confiança de um cientista em campo, usando um colete cheio de bolsos e uma lanterna de cabeça, estava ele, Kleber, o rapaz da loja de animais exóticos. Meu coração deu um salto, não de susto, mas de pura alegria cômica. Ele carregava uma pequena rede de captura e uma maleta. Ele não me viu. Seus olhos estavam fixos no chalé, e seus ouvidos, atentos à serenata dos grilos. Ele se aproximou de nós, parando a uma distância profissional. Ele olhou para Roberto e Vanessa, não com pena ou curiosidade, mas com a indiferença de um médico olhando para um sintoma. Então, ele ergueu a cabeça, fechou os olhos por um instante, como um maestro ouvindo sua orquestra. Interessante, ele disse, com a voz séria e analítica. Pela frequência e pelo padrão rítmico, eu diria que é um coro nupcial. Vários machos competindo. E pela potência, são exemplares muito saudáveis, devem ter tido acesso a uma boa fonte de umidade e carboidratos. A reação alérgica que o casal está apresentando, ele disse, gesticulando na direção de Roberto e Vanessa como se fossem peças de um museu. Não tem nenhuma relação com os ortópteros. Deve ser uma dermatite de contato. Alguma planta, talvez? Ou um pó químico? Ele me olhou pela primeira vez. Seus olhos se arregalaram um pouco por trás dos óculos, em reconhecimento. A senhora... Ele começou a dizer. Eu lhe lancei um olhar rápido. Um olhar que dizia, fique quieto e continue sendo profissional. Ele entendeu na hora. Piscou, ajustou os óculos e voltou-se para o gerente. Meu trabalho aqui é simples. Vou entrar no quarto, coletar os espécimes com segurança e removê-los da propriedade. A conta será enviada amanhã. Ele se virou e marchou em direção ao chalé, um caçador de grilos em sua missão sagrada. O silêncio que se seguiu à partida de Kleber foi preenchido apenas pelo som da fonte e pelo coro distante, que parecia um pouco mais abafado agora que o especialista estava no local. Todos os olhos estavam em mim. Roberto me encarava. A coceira esquecida por um instante. Uma compreensão terrível começando a nascer em seu rosto. Vanessa apenas chorava baixinho. E agora eu pergunto para vocês, que estão ouvindo a minha história. O que vocês teriam dito naquele momento? O que vocês teriam feito? Deixa aqui nos comentários, porque eu juro que por um segundo eu pensei em 1000 coisas, mas a que saiu foi a mais simples. Eu caminhei os últimos passos que me separavam de Roberto. Olhei para o rosto dele, para o desespero em seus olhos. Ignorei Vanessa completamente. Coloquei a mão no bolso do meu casaco e tirei o carregador do tablet. Estendi para ele. Minha voz saiu calma, doce, a mesma voz que eu usava para dizer, o bolo está pronto. Roberto, querido, eu disse, alta o suficiente para que todos ouvissem. Você esqueceu isso em casa. Fiquei preocupada que você ficasse sem bateria no meio do seminário. Imaginei que você ia... Fiz uma pausa, como se estivesse tentando lembrar o nome de alguém. A Vanessa, não é? A paisagista. Imaginei que vocês fossem precisar para a apresentação de amanhã. A mentira dele, a minha ciência de tudo, a armadilha perfeita, tudo se revelou naquele instante. O rosto de Roberto passou do vermelho da coceira para o branco pálido do choque absoluto. Ele não conseguiu dizer uma palavra. Apenas ficou ali, segurando a toalha, com o carregador pendurado na minha mão entre nós dois como uma ponte queimada. O coro de grilos, lá do chalé, pareceu dar uma última nota, mais alta, mais aguda, antes de se silenciar. Provavelmente capturado pela rede eficiente de Kleber. A ópera tinha acabado. Eu não esperei por uma resposta. Recolhi minha mão,
guardando o carregador de volta no bolso. Dei um aceno de cabeça para o gerente Ricardo, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora. Acho que meu marido precisa de um médico. E de um advogado, eu disse com clareza. Mas isso não é mais problema meu. Virei as costas para a cena toda. Para o meu marido infiel. Para a amante chorosa. Para os hóspedes curiosos. Para a luz âmbar que ainda piscava. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, o único som que importava era o dos meus próprios passos no cascalho do estacionamento. Cada passo era um ponto final. Cada passo me levava para mais longe daquela vida e mais perto da minha. O cheiro de açúcar queimando no ponto certo estava me esperando em casa. A viagem de volta para casa foi a mais silenciosa e, ao mesmo tempo, a mais eloquente da minha vida. As luzes dos poucos carros que passavam na direção contrária riscavam a escuridão da serra. Mas dentro do meu carro havia uma calma absoluta. O rádio tocava uma sonata de piano que eu não conhecia, mas as notas pareciam acompanhar a paisagem passando pela janela. Sóbrias, resolutas, sem espaço para drama. Eu não sentia euforia nem tristeza. Sentia o que um confeiteiro sente ao tirar um bolo perfeitamente assado do forno. A satisfação silenciosa de um trabalho bem executado. Cada ingrediente tinha sido medido, cada temperatura controlada, cada tempo respeitado. O resultado era exatamente o esperado. O cheiro de mato frio da noite entrava pela fresta da janela, limpando qualquer vestígio do perfume de hotel barato e humilhação que tinha ficado no ar. Era o cheiro de um novo começo. Cheguei em casa e as luzes estavam apagadas, exatamente como eu havia deixado. A casa parecia respirar aliviada na minha ausência. Tudo estava em seu lugar. A poltrona, os porta-retratos com as fotos dos nossos filhos, o tapete onde Roberto tinha se ajoelhado para fechar a mala dos grilos. Por um instante, pareceu que nada tinha acontecido, mas eu sabia que cada objeto naquela sala era agora uma testemunha silenciosa do fim. Passei a noite no quarto de hóspedes. Não por não conseguir dormir na minha própria cama, mas por uma decisão consciente. Aquele quarto não era mais nosso, era meu. E eu começaria a tomá-lo de volta, cômodo por cômodo. Dormi um sono pesado, sem sonhos. O primeiro sono verdadeiramente reparador em meses. Acordei na manhã seguinte com o sol já alto, sentindo o cheiro familiar da minha própria casa. Desci e fiz café, o aroma forte e amargo preenchendo a cozinha. Enquanto a água fervia, peguei o tablet de Roberto, que ainda estava na minha bolsa. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde ele tinha tomado seu último café da manhã, e comecei o trabalho. Conectei o aparelho ao meu computador e, com uma paciência infinita, salvei cada foto, cada mensagem comprometedora, cada linha daquele rascunho de e-mail para o advogado. Criei uma pasta no meu desktop e a nomeei Ativos da Empresa. Eram a minha apólice de seguro, a minha garantia de que o cordeirinho não sairia com um grama de lã que não fosse seu. Foi por volta do meio-dia que ouvi o som de um carro parando em frente de casa. O carro de Roberto. Olhei pela janela da cozinha. Ele saiu do lado do passageiro de um táxi. Estava vestindo um moletom e um boné de propaganda de alguma empresa, ambos claramente emprestados. Ele parecia menor, encolhido. Caminhou lentamente até a porta da frente e tentou girar a chave na fechadura. Ouvi o clique metálico e inútil 1, 2, 3 vezes. Ele não sabia, mas a primeira ligação que fiz naquela manhã, antes mesmo do café, foi para um chaveiro. Ele bateu na porta. Primeiro suavemente, depois com mais força. Eu continuei sentada, tomando meu café. Ele deu a volta e veio até a janela da cozinha. Quando me viu, seu rosto se contorceu numa mistura de alívio e pânico. "Vonnie! Pelo amor de Deus, abre a porta! A gente precisa conversar!" Ele gritou, a voz abafada pelo vidro. Eu o encarei, sem expressão. A pele do rosto dele ainda estava avermelhada e ele coçava o pescoço distraidamente. "Não, Roberto. Não precisamos," eu disse, minha voz calma, sem sair do lugar. "Eu preciso te explicar." "Não é o que você está pensando," ele insistiu, a voz subindo uma oitava, beirando o desespero. Aquela frase,
A mais clássica e patética de todas as desculpas quase me fez rir. Não é o que eu estou pensando. Roberto, eu não estou pensando. Eu sei, eu li, eu vi. As fotos no seu tablet são bem autoexplicativas. E o seu plano de me transformar numa divorciada sem um tostão também é bem claro. Ele empalideceu. A menção ao tablet e ao plano o desarmou completamente. Como você... Isso não importa, Roberto. O que importa é que acabou. Suas coisas estão na varanda. Apontei com a cabeça para as 2 malas de viagem e 3 caixas de papelão que eu tinha arrumado meticulosamente antes de o chaveiro chegar. Todas as roupas dele, os troféus de vendedor do ano, os livros de gestão, tudo. Vone, por favor. Ele começou a chorar. Lágrimas de crocodilo, grossas e oleosas. Foram 30 anos. Nossa vida? Você não pode jogar tudo fora por causa de um erro. Um erro? Eu repeti. E dessa vez minha voz tinha uma ponta de aço. Um erro é colocar sal no açúcar, Roberto. O que você fez foi um projeto. Um projeto para me descartar e roubar o que eu construí. E a sua sorte é que eu sou uma confeiteira, não uma criminosa. Porque a minha vontade era ter colocado outra coisa naquela lenha. Ele recuou da janela, como se tivesse levado um tapa. Ele entendeu. Ele finalmente entendeu que a mulher que ele chamava de abelhinha e cordeirinho tinha se transformado em algo que ele não conseguia mais controlar. Ele ficou ali, parado no jardim que a amante dele tinha projetado. Um homem derrotado, sem chaves e sem dignidade. Ele ainda tentou mais algumas frases, falou dos filhos, do nosso passado, mas eu simplesmente me levantei, fechei a persiana da cozinha e o deixei falando sozinho. O táxi buzinou. Ele pegou suas caixas, uma por uma, e foi embora. 2 dias depois, a Doces da Vone estava mais movimentada do que nunca. A notícia do que aconteceu no hotel na Serra, por algum motivo misterioso, tinha se espalhado pelo bairro como fogo em palha seca. As pessoas entravam, compravam um pudim, um quindim, e me olhavam com uma mistura de pena e admiração. Mas o grande espetáculo ainda estava por vir. Naquela manhã, coloquei na vitrine principal, a que dava para a rua, a minha nova criação. Era um bolo de chocolate amargo, com recheio de frutas vermelhas e cobertura de merengue suíço queimado com maçarico, deliberadamente disforme, imitando um ninho que tinha sido revirado, destruído. No topo, 2 bonequinhos de açúcar, um homem e uma mulher, caídos de forma patética para fora do ninho. Ao lado do bolo, uma plaquinha de acrílico com letras elegantes. Lançamento da semana, torta, ninho vazio. Mas não era só o bolo. Ao redor da obra-prima de confeitaria, eu criei uma pequena exposição. Imprimi, em papel fotográfico de alta qualidade, as melhores fotos do álbum Nosso Refúgio. Roberto e Vanessa na cachoeira. Roberto e Vanessa abraçados na frente da obra da Casa Nova. A selfie com o biquinho. E como peça central, emoldurada como um diploma, a troca de mensagens. A Vone é um cordeirinho, e a doceria é a nossa mina de ouro. Eu não coloquei nenhuma explicação. Não precisava. A vitrine da minha loja se transformou no mural de fofocas mais delicioso da cidade. O toque final, a minha vingança física e pública, não era barulhenta como os grilos ou irritante como a urtiga. Era silenciosa, doce e absolutamente devastadora. O primeiro a ligar foi o advogado de Roberto. Um homem com uma voz impostada que tentou me intimidar, falando sobre exposição indevida da imagem e danos morais. Eu calmamente sugeri que ele conversasse com o cliente dele sobre o e-mail que Roberto tinha rascunhado para um colega, onde detalhava seu plano de fraude patrimonial. Mencionei que eu tinha uma cópia salva em 3 lugares diferentes e que meu advogado, um especialista em divórcios litigiosos que eu contratei na manhã seguinte ao incidente, estava ansioso para usar aquilo em tribunal. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. A ameaça de processo sumiu. A conversa mudou para os termos de um acordo rápido e discreto. O preço para tirar a exposição da minha vitrine era simples. Roberto assinaria o divórcio, abriria mão de qualquer reivindicação sobre a minha empresa, sobre a nossa casa,
Sobretudo. Ele sairia do casamento com o carro dele e suas caixas de papelão. E nada mais. A história, pelo visto, era boa demais para ficar só no nosso bairro. As pessoas vinham de outras partes da cidade só para ver a vitrine da vingança. Minhas vendas triplicaram. A torta Ninho Vazio virou um fenômeno. Eu tive que contratar mais 2 ajudantes para dar conta da demanda. Se você acha que mais gente precisa ouvir sobre como transformar uma traição na melhor oportunidade de negócio da sua vida, já sabe o que fazer. Compartilha essa história. Porque toda mulher que já foi chamada de cordeirinho merece saber que ela pode ser a dona do rebanho inteiro. Semanas depois, a poeira tinha baixado. Roberto assinou os papéis. Ouvi dizer que ele se mudou para um apartamento alugado e que Vanessa, a paisagista de visão moderna, desapareceu do mapa assim que percebeu que a mina de ouro tinha desabado. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio bom, cheio de paz. Eu mudei os móveis de lugar, pintei a parede da sala de um verde sálvia que eu sempre quis e transformei o escritório dele no meu novo espaço de criação de receitas. Numa tarde de sábado, enquanto eu testava uma nova massa de macarrão, ouvi o sininho da porta da loja tocar. Era Kleber, o rapaz dos grilos. Ele estava sem o uniforme do Jurassic Park, mas carregava nos ombros um camaleão enorme, que olhava para os lados com seus olhos independentes. Dona Ivone, ele disse sorrindo timidamente. Eu estava passando por aqui. Esse é o Pascal. Eu queria te agradecer. Me agradecer pelo quê, Kleber? Eu perguntei, limpando as mãos no avental. O gerente daquele hotel me contratou. Virei o consultor oficial de fauna inesperada deles. Parece que a história dos seus, inquilinos virou uma lenda por lá. Estão até pensando em criar um tour do grilo para os hóspedes. Eu ri. Um riso genuíno e alto que ecoou pela loja. Entreguei a ele uma caixinha com a primeira leva dos meus novos macarrões de pistache. É por conta da casa, Kleber. Você foi um ótimo aliado. Ele sorriu, agradeceu e saiu com seu camaleão, deixando para trás apenas a imagem surreal daquela cena. Naquela noite, fechei a loja mais tarde. Fiquei um tempo sentada no escuro, olhando para a rua, para o movimento dos carros e das pessoas. A vitrine agora exibia apenas os meus doces, lindos e coloridos, sem nenhuma referência ao passado. O show tinha acabado. A vida continuava. E a minha, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente como eu queria. Minha vida, de novo, tinha o cheiro de açúcar queimando no ponto certo. Mas agora, o cheiro era só meu.